Sabine Richter nunca imaginou que aceitar um convite para um casamento no Egito mudaria sua vida para sempre. Aos 52 anos, esta enfermeira aposentada de Düsseldorf havia dedicado 3 décadas ao cuidado de outras pessoas, sacrificando seus próprios sonhos de viajar pelo mundo. Antes de continuarmos o vídeo, peço um favor a você. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe. Depois que seu divórcio foi finalizado há 2 anos, Sabine finalmente se sentiu livre para explorar os destinos que tinha visto apenas em revistas de viagem. Finalmente tive a chance de viver para mim mesma. Eram estas as palavras que Sabine repetia para suas amigas sempre que falava sobre seus novos planos. Após 25 anos de casamento com Klaus, um contador rigoroso que considerava viagens internacionais um desperdício de dinheiro, ela estava determinada a aproveitar sua liberdade recém-conquistada. O divórcio havia sido amargo, mas justo. Ela ficou com a casa em Oberkassel e uma parte considerável do fundo de aposentadoria compartilhado. O convite chegou através de Fátima, uma egípcia de 28 anos que Sabine havia conhecido 3 meses antes em um grupo do Facebook chamado Mulheres Alemãs Viajando no Egito. Fátima se apresentou como guia turística no Cairo, fluente em alemão e especializada em mostrar o verdadeiro Egito para visitantes europeus. Suas fotos mostravam uma jovem bonita, sempre sorrindo, posando ao lado de turistas satisfeitos em frente às pirâmides. Minha querida Sabine, Fátima escreveu em alemão quase perfeito, convido você para algo muito especial. O convite era tentador. O casamento do primo Ahmed em Luxor, uma celebração egípcia tradicional de 3 dias que os turistas raramente têm a oportunidade de presenciar. Você experimentará a verdadeira cultura egípcia, Fátima prometeu, assegurando a Sabine que seria tratada como família. O que tornava a oferta irresistível eram os detalhes cuidadosamente planejados. Fátima havia pesquisado o perfil de Sabine nas redes sociais. Ela sabia de seu interesse por história antiga, sua paixão por fotografia e sua recente separação. Depois de tudo que você passou, você merece uma viagem mágica. Ela escreveu em uma das muitas mensagens privadas que trocaram. Sabine, que havia mencionado casualmente em uma postagem que se sentia perdida após o divórcio, encontrou uma ouvinte atenta em Fátima. A jovem egípcia sempre respondia rapidamente, oferecendo palavras de encorajamento e compartilhando histórias sobre como outras mulheres alemãs haviam encontrado uma nova vida depois de visitar o Egito. A terra dos faraós cura corações partidos, Fátima dizia com uma poesia que tocava Sabine profundamente. As conversas rapidamente evoluíram de turismo para confidências pessoais. Fátima parecia genuinamente interessada na vida de Sabine, perguntando sobre sua carreira como enfermeira, seus filhos adultos que moravam em outras cidades e, especialmente, sua situação financeira após o divórcio. Você é uma mulher forte, ela elogiava constantemente. Você merece todas as coisas boas da vida. Quando Fátima finalmente fez o convite oficial para o casamento, ela incluiu todos os detalhes que uma pessoa cuidadosa como Sabine precisaria. O voo seria pago pela família do noivo, uma tradição, ela explicou. Ela ficaria na casa da família em Luxor e teria uma experiência autêntica que nenhum hotel poderia oferecer. Você será como minha irmã alemã, Fátima prometeu. Sabine pesquisou cuidadosamente sobre viagens ao Egito, leu fóruns de mulheres alemãs que haviam visitado o país e até consultou seu médico sobre as vacinas necessárias. Tudo parecia legítimo. Fátima havia enviado fotos da família, da casa onde Sabine ficaria e até um vídeo da noiva mostrando os preparativos do casamento. As amigas de Sabine tinham opiniões mistas.
Petra, sua melhor amiga há 20 anos, achou a viagem aventureira, mas empolgante. Ingrid, sempre mais cautelosa, fez perguntas desconfortáveis. Quão bem você conhece essa Fátima? Mas Sabine estava determinada. Tenho 52 anos, não 25, ela argumentou. Posso cuidar de mim mesma. O que Sabine não sabia era que Fátima havia estudado seu perfil minuciosamente por semanas. A jovem egípcia sabia exatamente onde Sabine trabalhava, conhecia os nomes de seus filhos Thomas e Lisa, sabia sobre a herança deixada por sua mãe 2 anos antes e, mais importante, havia identificado todos os sinais de vulnerabilidade emocional que procurava em suas potenciais vítimas. Fátima também não era quem alegava ser. Seu nome real era Noura Hassan, 31 anos, e ela fazia parte de uma rede organizada que havia aperfeiçoado o processo de identificar, atrair e explorar mulheres europeias em situações emocionalmente vulneráveis. O grupo do Facebook era uma ferramenta de caça administrada por 5 pessoas que se revezavam criando perfis falsos e estabelecendo relacionamentos com alvos em potencial. A família que aparecia nas fotos era real, mas não era a família de Fátima. As imagens haviam sido coletadas dos perfis de redes sociais de pessoas que nem sabiam que suas fotos estavam sendo usadas em esquemas criminosos. O casamento em Luxor existia, mas não era o evento familiar íntimo que havia sido prometido a Sabine. 3 dias antes da viagem, Fátima enviou uma mensagem urgente. Sabine, minha querida, houve uma pequena mudança de planos devido a questões familiares. Ela explicou que o casamento havia sido transferido para uma cidade menor chamada Esna, cerca de 50 quilômetros ao sul de Luxor. Será ainda mais autêntico, ela assegurou. Menos turistas, mais tradição. Sabine, com suas malas já prontas e seus documentos organizados, não viu problema com a mudança. Na verdade, a perspectiva de uma experiência ainda mais autêntica a empolgou. Ela fotografou seu passaporte e o enviou via WhatsApp para Thomas, seu filho, com a mensagem: sua mãe está finalmente fazendo sua viagem dos sonhos. Na manhã do voo, 15 de março, Sabine acordou às 4h. Vestiu suas roupas mais confortáveis para a viagem de 6 horas até o Cairo. Jeans escuro, uma blusa de algodão azul claro e seu casaco de lã favorito. No aeroporto de Düsseldorf, tirou uma selfie na área de embarque e postou no Facebook. Finalmente Egito, aqui vou eu. O que Sabine não podia imaginar era que esta foto seria uma das últimas imagens dela, sorrindo que suas amigas e familiares veriam pelos próximos 3 meses, e que Fátima, naquele exato momento, estava enviando uma mensagem para seus cúmplices. A alemã está chegando hoje, tudo está pronto. A chegada. O voo Lufthansa LH582 pousou no Aeroporto Internacional do Cairo às 14h30, horário local, apenas 20 minutos atrasado. Sabine Richter olhou pela janela para a paisagem árida que se estendia além da pista, sentindo uma mistura de ansiedade e empolgação. Durante o voo, ela havia lido meticulosamente seu guia de viagem Lonely Planet e revisado as frases básicas em árabe que havia anotado em seu celular. Shukran, obrigada, marhaban, olá, ana la atakalam al-arabiya. Não falo árabe. Nos últimos 3 dias antes da viagem, ela havia trocado mensagens constantes com Fátima, que parecia ainda mais animada do que ela. Mal posso esperar para conhecê-la, minha irmã alemã, ela havia escrito no dia anterior. O plano era simples. Fátima a encontraria na saída da área de desembarques internacionais, segurando uma placa com o nome Sabine Richter, bem-vinda ao Egito. E então iriam diretamente para Luxor, onde passariam a primeira noite antes de continuar para Esna. Após passar pela imigração e alfândega sem problemas, o oficial egípcio até sorriu quando viu seu visto de turista. Sabine emergiu na área de chegadas procurando por Fátima.
A multidão era intensa, com dezenas de pessoas segurando placas em árabe, inglês e outros idiomas que ela não conseguia identificar. Taxistas constantemente se aproximavam dela. Táxi, táxi, para onde você vai? Depois de 20 minutos procurando, ela começou a se preocupar. Tentou ligar para Fátima, mas a chamada foi direto para o correio de voz. Enviou mensagens no WhatsApp. Fátima, estou aqui. Onde está você? As mensagens mostravam apenas um tique de verificação, indicando que não haviam sido entregues. Foi então que um jovem de aparência amigável, cerca de 25 anos, aproximou-se dela falando alemão com forte sotaque. Com licença, você é Sabine? Ele se apresentou como Omar, primo de Fátima. Fátima teve que correr para o hospital. Ele explicou com uma expressão preocupada. Sua mãe ficou doente. Ela me enviou para buscá-la. Sabine sentiu um aperto no peito. Ela está muito doente? Perguntou genuinamente preocupada. Omar balançou a cabeça tristemente. Muito doente, sim, mas Fátima disse que o casamento ainda está de pé. A família está esperando você em Esna. A história fazia sentido. E Omar parecia conhecer detalhes sobre ela que apenas Fátima poderia ter compartilhado. Ele mencionou que ela era uma enfermeira aposentada de Düsseldorf, que havia se divorciado recentemente e até sabia que ela adorava fotografia. Fátima, me conta tudo sobre sua irmã alemã. Ele disse com um sorriso caloroso. Omar explicou que iriam dirigir diretamente para Esna, onde a família estava esperando. A viagem levará cerca de 8 horas, mas eu conheço algumas paradas interessantes pelo caminho. Você verá o verdadeiro Egito, ele prometeu, ecoando as palavras de Fátima. O carro de Omar era um sedã branco relativamente novo, com ar-condicionado que funcionava bem, um alívio no calor de março do Cairo. Ele colocou a bagagem de Sabine no porta-malas e insistiu que ela sentasse no banco da frente para ter uma melhor vista da paisagem. Você é nossa convidada, ele dizia constantemente. Tratamos convidadas alemãs como rainhas. Durante as primeiras 2 horas de viagem, Omar foi o guia turístico perfeito. Apontava monumentos históricos, explicava tradições egípcias e até parou em pontos turísticos menores para que Sabine pudesse tirar fotos. Ele a fotografou em frente a uma mesquita antiga e até ensinou-lhe algumas palavras em árabe. Você aprende rápido, ele elogiou quando ela conseguiu pronunciar Ahlan wa Sahlan, bem-vinda. O que chamou a atenção de Sabine foram as perguntas pessoais que Omar fazia, sempre de maneira natural durante as conversas. Ele queria saber sobre sua aposentadoria. Quanto ganham enfermeiras aposentadas alemãs? Sobre sua casa em Düsseldorf. É grande, valiosa, e especialmente sobre seus filhos. Eles visitam você com frequência? Eles sabem onde você está? Quando pararam para jantar em um pequeno restaurante em Minya, Omar insistiu em pagar por tudo. Você é nossa convidada, repetiu, mas então perguntou casualmente. Você trouxe dinheiro para presentes para a família? Mulheres alemãs adoram dar presentes, não é? Sabine mencionou que havia trazido 500 reais em dinheiro para presentes e despesas, além de cartões de crédito para emergências. Foi durante o jantar que Sabine começou a notar pequenas inconsistências. Omar, às vezes, se confundia sobre detalhes da doença da mãe de Fátima. Primeiro, ele disse que ela estava no hospital com problemas cardíacos. Depois mencionou uma queda em casa. Quando Sabine perguntou em qual hospital, Omar hesitou antes de responder. Hospital Al-Salam. Após o jantar, quando voltaram ao carro, Sabine notou que Omar estava falando rapidamente ao telefone em árabe, sua voz tensa e urgente. Quando ela perguntou se era sobre a mãe de Fátima, ele apenas acenou positivamente e mudou de assunto. A segunda metade da viagem foi diferente. Omar estava mais quieto, respondendo perguntas com monossílabos. O carro pegou uma estrada lateral que não estava no mapa que Sabine havia estudado.
Quando ela questionou, Omar explicou que era um atalho para evitar o trânsito de Luxor. Por volta das 22 horas, chegaram ao que Omar disse ser Esna, mas a cidade não se parecia com as fotos que Fátima havia enviado. Não havia edifícios históricos como prometido, apenas casas simples em ruas mal iluminadas. Esna é maior do que você pensa, Omar explicou. Esta é a parte nova da cidade. A casa onde pararam era um prédio simples de 2 andares, com paredes de concreto pintadas de bege desbotado. No portão, 2 mulheres vestidas com véus escuros estavam esperando. Omar as apresentou como tia Amira e tia Khadija, mas elas mal olharam para Sabine e falaram apenas em árabe entre si. "Onde está Fátima?" perguntou Sabine, cada vez mais desconfortável. "Ela virá amanhã de manhã", respondeu Omar. "Agora você precisa descansar. Foi uma longa jornada." O quarto que lhe mostraram ficava no 2º andar. Um espaço pequeno com uma cama simples, um guarda-roupa velho e uma janela com barras de metal. "Para sua segurança", Omar explicou quando Sabine questionou as barras. "Não é seguro aqui à noite." Quando Omar se despediu, disse que voltaria pela manhã com Fátima. "Durma bem, Sabine. Amanhã a verdadeira aventura começa." Mas algo em seu tom de voz soou mais ameaçador do que amigável. Sozinha no quarto, Sabine tentou novamente ligar para Fátima, mas não havia sinal de celular. O Wi-Fi que Omar havia prometido não funcionava. Ela ouvia as 2 mulheres conversando em árabe no andar de baixo, suas vozes ocasionalmente se elevando como se estivessem discutindo. Por volta da meia-noite, Sabine ouviu a porta da frente bater, seguida pelo som de um carro indo embora. Quando olhou pela janela com grades, viu Omar dirigindo em direção à estrada principal. As luzes da casa se apagaram e ela percebeu que estava sozinha, com 2 estranhas que não falavam alemão, em um lugar que não conseguia localizar no mapa, sem comunicação com o mundo exterior. "O que eu fiz?" Ela sussurrou para si mesma, sentindo o primeiro calafrio do medo real. Pela primeira vez, desde que chegou ao Egito, Sabine começou a se perguntar se havia cometido um erro terrível. A revelação, Sabine Richter, acordou em seu 3º dia no Egito com a sensação perturbadora de que algo estava fundamentalmente errado. Ela havia dormido mal durante a noite, acordando várias vezes com barulhos estranhos. Passos no corredor, vozes sussurrando em árabe e o som de carros chegando e partindo. Cada vez que tentava ouvir mais atentamente, o silêncio voltava, fazendo-a se perguntar se estava sendo paranoica. A manhã trouxe mais confusão do que respostas. Tia Amira, uma das mulheres que a havia recebido na noite anterior, trouxe-lhe café preto forte e pão sírio para o café da manhã. Quando Sabine perguntou "Onde está Fátima?", em alemão básico misturado com gestos, Amira apenas balançou a cabeça e repetiu palavras em árabe que ela não entendia. Por volta das 10 horas, Omar finalmente apareceu, mas não com Fátima. Seu comportamento estava visivelmente diferente do dia anterior. Menos caloroso, mais formal. "Fátima ainda está no hospital", ele explicou rapidamente, evitando contato visual direto. "Sua mãe está muito, muito doente. Ela pode morrer." Sabine expressou suas condolências e ofereceu sua ajuda. Como enfermeira, talvez pudesse ajudar de alguma forma. Omar pareceu considerar por um momento. Depois balançou a cabeça. "Você é turista, não médica. É diferente aqui." O mais perturbador eram as constantes mudanças de planos. O casamento, Omar agora dizia, havia sido adiado por 3 dias devido à emergência familiar. "Mas você fica aqui", ele insistiu. "A família quer conhecê-la. Seria rude partir." Quando Sabine sugeriu que talvez fosse melhor voltar ao Cairo e esperar em um hotel até que a situação fosse resolvida, Omar ficou visivelmente agitado. Não, não, isso seria um grande insulto à família. Eles prepararam tanto para sua visita. Para distraí-la, Omar ofereceu um passeio pela cidade.
Mas quando saíram, Sabine percebeu que não estavam em Esna, como ele havia alegado. Ela perguntou a várias pessoas na rua em inglês básico qual era o nome da cidade. As respostas a confundiram ainda mais. Alguns disseram Quena, outros apenas balançaram a cabeça, não entendendo. Durante o passeio turístico, Omar a levou a alguns locais históricos menores, mas sempre com pressa, não permitindo que ela conversasse muito com outras pessoas, especialmente outros turistas. Quando ela tentou pedir informações a um grupo de turistas alemães em um templo antigo, Omar rapidamente interveio, dizendo que eram pessoas não confiáveis. Foi nesse ponto que Sabine começou a notar um padrão perturbador. Omar sempre sabia onde ela estava. Quando ela tentou ir ao banheiro sozinha em um café, ele apareceu minutos depois, procurando por ela. Quando ela disse que queria comprar cartões postais em uma loja, ele insistiu em acompanhá-la e ficou ao seu lado durante toda a transação. As perguntas de Omar também se tornaram mais intrusivas e específicas. Ele queria saber números exatos. Quanto dinheiro ela havia trazido, quais eram os limites de seu cartão de crédito, quanto valia sua casa em Düsseldorf. Fátima quer saber, ele explicou. Ela está planejando uma surpresa para você. Quando Sabine mencionou que queria ligar para seus filhos para contar sobre a viagem, Omar disse que o sistema telefônico local estava com problemas. Funcionará novamente amanhã, ele prometeu. Mas quando ela tentou usar seu celular discretamente, descobriu que não apenas não havia sinal, mas a bateria estava acabando rapidamente, e Omar havia esquecido de trazer o carregador que havia prometido. De volta à casa no final da tarde, Sabine notou mais inconsistências. As duas mulheres, que supostamente eram tias de Fátima, tratavam Omar com uma formalidade que não combinava com um relacionamento familiar. Elas o tratavam como Ustaz, senhor professor, um termo de respeito que parentes raramente usam entre si. Ainda mais perturbador durante o jantar, quando achou que ninguém estava prestando atenção. Sabine ouviu uma das mulheres se referir a ela em árabe como Al-Almanya Al-Ghaniya, a alemã rica. Ela havia aprendido essas palavras básicas em seu curso preparatório para a viagem e percebeu que não estava sendo tratada como uma convidada de honra, mas como algo muito diferente. Naquela noite, Sabine decidiu testar as águas. Ela disse a Omar que estava se sentindo mal e precisava ir ao hospital. Sua reação foi reveladora. Em vez de mostrar preocupação, ele pareceu irritado e nervoso. Mulheres alemãs estão sempre doentes, ele murmurou. Depois disse que não havia bons hospitais na área e que ela se sentiria melhor após uma boa noite de sono. Quando ela insistiu que precisava de atendimento médico, Omar ficou mais direto. Você não vai a lugar nenhum até Fátima chegar. Foi a primeira vez que ele usou um tom que não admitia argumentos. Sozinha em seu quarto novamente, Sabine começou a conectar os pontos perturbadores. O casamento que a havia trazido até ali parecia não existir. Fátima, que havia sido sua única fonte de informação sobre toda a viagem, permanecia misteriosamente ausente. Omar conhecia detalhes íntimos sobre sua vida financeira que só poderiam vir de investigação prévia. E agora ela estava claramente sendo impedida de partir. Ela tentou se lembrar exatamente do que havia compartilhado com Fátima durante suas semanas de conversa online. Com horror, percebeu que havia mencionado não apenas seus recursos financeiros, mas também detalhes sobre sua rotina em Düsseldorf. O fato de que seus filhos moravam longe e raramente a visitavam, e especialmente que ninguém esperava ouvir dela durante a primeira semana de sua viagem. Não estou aqui como convidada, ela sussurrou para si mesma no escuro. Estou aqui como o quê? A palavra que ela não queria admitir estava clara em sua mente, prisioneira. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu vozes no andar de baixo. Não apenas as duas mulheres e Omar, mas outras vozes masculinas que ela não reconhecia.
Eles falavam em árabe, mas ocasionalmente ela ouvia palavras em inglês. Money, passport, Germany. Seu passaporte. Com pânico, ela percebeu que Omar o havia guardado para a segurança no primeiro dia, e ela não havia pensado em pedi-lo de volta. Sem seu passaporte, ela estava efetivamente presa no país. A realidade de sua situação começou a se cristalizar. Ela não estava no Egito como turista convidada para um casamento. Ela estava ali como vítima de um esquema elaborado, e as pessoas ao seu redor não eram seus anfitriões, mas seus captores. A pergunta terrível que a manteve acordada pelo resto da noite foi: o que exatamente eles planejam fazer comigo? O acordo. O quarto dia no Egito trouxe uma revelação que mudaria para sempre a compreensão de Sabine Richter sobre sua situação. Ela acordou cedo, por volta das 5h30, com o som de uma discussão acalorada no andar de baixo. Vozes masculinas falavam em árabe em um tom claramente irritado, e ela conseguia distinguir a voz de Omar entre elas. Curiosamente, uma das vozes falava em alemão quebrado, e Sabine conseguiu captar algumas frases. Ela é muito velha. Não é o que encomendamos. Isso vai causar problemas. Por volta das 8h, Omar subiu até seu quarto com uma expressão mais séria do que nos dias anteriores. Sabine, ele disse sem suas costumeiras gentilezas, precisamos conversar. Pela primeira vez, ele sentou-se na única cadeira do quarto, assumindo uma postura que indicava uma conversa longa e séria. Fátima não está vindo hoje, ele começou. E quando Sabine estava prestes a protestar, ele levantou a mão para silenciá-la. Fátima não existe, ele continuou em alemão cuidadoso. Eu sou Fátima. Eu era quem escrevia para você. O choque inicial deu lugar à confusão. O que ele queria dizer? Ele era Fátima? Omar explicou pacientemente. Ele havia criado o perfil de Fátima, usado fotos de uma prima que morava no Cairo e passado meses conversando com mulheres alemãs em grupos do Facebook. Você não foi a primeira, ele disse sem emoção aparente. E não será a última. Sabine sentiu o mundo girando ao seu redor. O que você quer de mim? Ela conseguiu perguntar. Omar suspirou como se a pergunta fosse irrelevante. No início, queríamos apenas seu dinheiro, ele explicou. Mulheres alemãs sempre têm muito dinheiro. Mas depois... Ele fez uma pausa. Depois surgiram outros planos. Que outros planos? A voz de Sabine estava tremendo. Há homens aqui, Omar continuou. Homens ricos que, como colocar, têm desejos especiais. Eles pagam muito bem por mulheres alemãs, especialmente as mais velhas, que ninguém sentirá falta. O horror do que Omar estava insinuando atingiu Sabine como um soco físico. Você quer me vender? Ela conseguiu sussurrar. Vender é uma palavra feia, Omar respondeu calmamente. Você terá uma nova vida com um homem rico que cuidará de você. Você mesma disse que estava sozinha. Sabine se levantou abruptamente, sentindo náusea. Quero ir para casa agora mesmo. Omar permaneceu sentado, calmo. Isso não é mais possível, Sabine. Você não vai a lugar nenhum. Eu tenho direitos. Sou cidadã alemã. Seus direitos não importam aqui, Omar respondeu, sua voz assumindo um tom mais duro. E além disso, ninguém sabe onde você está. Seus filhos acham que você está de férias. Suas amigas não esperam ouvir de você por semanas. Era verdade. Sabine havia dito a todos que ficaria offline por uma semana para realmente vivenciar a cultura local. Ninguém esperaria ouvir dela até pelo menos o final da semana seguinte. Omar se levantou e caminhou até a janela. Alguém está vindo vê-la esta tarde, ele anunciou. O nome dele é Mahmoud. Ele é muito rico, tem negócios em Alexandria, está procurando uma companheira. Uma companheira? Sabine repetiu, embora soubesse exatamente o que isso significava. Você será gentil com ele, Omar continuou. Você sorrirá. Você mostrará que é uma boa mulher alemã.
Se ele gostar de você, você irá com ele. E se eu disser não? Omar se virou para encará-la diretamente. Pela primeira vez, ela viu algo frio e calculista em seus olhos. Isso não é uma opção, Sabine. Depois que Omar saiu, trancando a porta atrás de si, Sabine sentou-se na cama, tremendo. Tudo estava claro agora. Ela havia sido atraída para uma rede de tráfico humano que visava especificamente mulheres alemãs vulneráveis. O perfil psicológico que Fátima Omar havia construído dela era perfeito. Divorciada, solitária, sem laços familiares próximos, financeiramente bem de vida e desesperada por uma nova vida. Ela se lembrou das perguntas aparentemente inocentes que Fátima havia feito ao longo dos meses sobre sua solidão, com que frequência falava com seus filhos, seus recursos financeiros, seus planos de viagem. Cada resposta havia sido cuidadosamente catalogada e analisada. Por volta do meio-dia, as duas mulheres trouxeram roupas diferentes, um vestido mais justo, maquiagem e até perfume barato. Quando Sabine se recusou a se vestir, uma delas, mais alta e forte, deixou claro através de gestos que isso não era uma sugestão. Às 15 horas, ela ouviu um carro chegando. Vozes masculinas conversavam no andar de baixo, depois passos subindo as escadas. Quando a porta se abriu, Omar entrou acompanhado de um homem na casa dos 60 anos, bem vestido, com cabelos grisalhos, e uma expressão que avaliava Sabine como se ela fosse mercadoria. Esta é Sabine, Omar disse em árabe. Depois se dirigiu a ela em alemão. Este é o Sr. Mahmoud. Mahmoud se aproximou, examinando-a com olhos experientes. Ele falava alemão surpreendentemente fluente. Você é mais velha do que eu esperava, ele disse sem rodeios. Mas mulheres alemãs envelhecem bem. Ele caminhou ao redor dela como se inspecionasse um produto. Você é saudável? Tem alguma doença? Sabine estava paralisada pelo choque e medo. Mahmoud interpretou seu silêncio como timidez. Bem, eu gosto de mulheres tímidas, ele comentou para Omar. Ela aprenderá a se comportar. Ela é muito obediente, Omar mentiu. Uma boa dona de casa alemã. Ela sabe cozinhar, limpar e foi enfermeira. Enfermeira? O interesse de Mahmoud visivelmente aumentou. Isso é muito útil. Minha mãe está doente e precisa de cuidados. Ele se virou para Sabine. Você cuidará da minha mãe, não vai? Quando Sabine não respondeu, Mahmoud franziu a testa. Ela não fala. Ela está apenas nervosa. Omar explicou rapidamente. Nova situação, você sabe. Mahmoud assentiu compreensivamente. Depois se dirigiu diretamente a Sabine. Escute, senhora Sabine, sou um bom homem. Vou tratá-la bem. Você terá uma casa bonita, roupas bonitas, boa comida. Tudo o que tem que fazer é ser uma boa mulher. Eu quero ir para casa. Sabine finalmente conseguiu sussurrar. Mahmoud riu. A Alemanha é fria e solitária, ele disse. Aqui você tem sol, família, um homem que cuida de você. Por que você quereria voltar para nada? A frieza com que ele reduziu toda a sua vida a nada foi devastador para Sabine. Quanto? Mahmoud perguntou a Omar em Ingo tentar novamente J continuarês. 15.000, Omar respondeu na mesma língua. Ela é velha. 10.000. Ela é alemã, educada, enfermeira. 12.000. 11.000. Final. Omar assentiu. Eles estavam negociando seu preço como se ela fosse um objeto. Mahmoud se virou para Sabine uma última vez. Voltarei amanhã para buscá-la, ele anunciou. Prepare-se. Sua nova vida começa. Depois que ele saiu, Omar permaneceu no quarto. Você tem sorte, ele disse. Mahmoud é rico. Você ficará bem. Como você pode fazer isso? Sabine perguntou, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Sou um ser humano, não uma coisa. Você já não era nada na Alemanha. Omar respondeu sem emoção. Divorciada, solitária, esquecida pelos filhos.
Aqui, pelo menos você será necessária. Meus filhos vão me procurar. Vão. Omar inclinou a cabeça. Quando foi a última vez que você falou com Thomas? 3 semanas atrás. E Lisa? 1 mês atrás. Ele conhecia os detalhes íntimos de sua vida melhor do que ela imaginava. Eles vão achar que você está curtindo suas férias. A verdade dolorosa das palavras de Omar atingiu Sabine duramente. Seus filhos adultos tinham suas próprias vidas, carreiras ocupadas, relacionamentos. Eles realmente não esperariam contato frequente durante suas férias aventureiras. Por que eu? Ela perguntou. Você era perfeita, Omar explicou quase com orgulho. Vulnerável, mas não sem dinheiro. Solitária, mas não desesperada. Velha o suficiente para ser grata. Jovem o suficiente para ser útil. Ele havia estudado psicologia para encontrar vítimas ideais. Quantas outras? Você é a 7ª mulher alemã este ano, Omar admitiu. Mas as outras foram mais cooperativas. O que aconteceu com elas? Estão vivendo suas novas vidas agora, ele respondeu vagamente. Algumas estão felizes, outras... Ele deu de ombros. Outras estão aprendendo a ser felizes. Aquela noite foi a pior da vida de Sabine. Ela compreendia plenamente sua situação. Estava sendo vendida para um homem que a veria como propriedade. Nenhum resgate estava vindo. Ninguém estava procurando por ela. E ela estava em um país onde não conhecia as leis, não falava o idioma e não tinha aliados. Ainda mais aterrorizante, ela percebeu que Omar e sua rede haviam feito isso muitas vezes antes. Eles haviam aperfeiçoado o processo de identificar, atrair, capturar e vender mulheres europeias. Ela não era a primeira e certamente não seria a última. Pela primeira vez desde que chegou ao Egito, Sabine começou a planejar sua fuga. Mas como poderia escapar quando estava em território desconhecido, sem documentos, sem dinheiro e cercada por pessoas que a viam como mercadoria? A fuga. O 5º dia amanheceu com Sabine Richter em um estado de pânico controlado. Durante sua noite sem dormir, ela havia analisado obsessivamente cada detalhe de sua situação, procurando qualquer possibilidade de escapar antes que Mahmoud voltasse para buscá-la. A realidade era devastadora. Sem passaporte, sem dinheiro, Omar havia guardado seus euros para segurança, sem conhecimento da área local e sem habilidades no idioma árabe. Por volta das 7h, uma das mulheres, Amira, trouxe-lhe o café da manhã usual, pão sírio e chá forte. Mas desta vez, Sabine prestou atenção em detalhes que havia ignorado antes. Amira carregava um celular antigo que mantinha no bolso do vestido. Mais importante, ela havia deixado a porta do quarto entreaberta, algo que não acontecia desde o primeiro dia. Sabine decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de agir como uma vítima apavorada, tentaria ganhar alguma confiança. Quando Amira voltou para recolher o prato vazio, Sabine sorriu e disse, "Shukran", obrigada, em árabe, uma das poucas palavras que conhecia. Amira pareceu surpresa, mas respondeu com um aceno de cabeça. Encorajada, Sabine apontou para si mesma e disse, "Sabine", depois apontou questionadoramente para Amira. "Amira", a mulher respondeu com um pequeno sorriso. "Amira, filhos?" Sabine tentou em inglês básico, fazendo gestos. Para sua surpresa, Amira respondeu em inglês quebrado, "Sim, 3 filhos, meninos." Essa pequena conexão humana deu a Sabine uma ideia. Nas horas seguintes, ela trabalhou para estabelecer algum tipo de relacionamento com Amira. Mostrou-lhe fotos de seus próprios filhos que tinha na carteira. Omar havia devolvido apenas a carteira, mantendo o passaporte e o dinheiro. Amira mostrou-lhe fotos de seus filhos em seu celular antigo. "Você, boa mãe", Sabine disse em inglês simplificado, apontando para as fotos. "Eu, mãe, também, muito triste, muito assustada." Algo no rosto de Amira mudou.
Ela olhou para Sabine por um longo momento. Depois lançou um olhar nervoso para a porta. Você não contar Omar, ela sussurrou. E pela primeira vez, Sabine viu compaixão em seus olhos. Por volta do meio-dia, Omar apareceu com mais roupas, um vestido azul mais formal e sandálias de salto. Você precisa se arrumar, ele anunciou. Mahmoud chega às 16 horas. Por favor, Omar. Sabine tentou apelar para qualquer humanidade que pudesse restar nele. Você tem família. Como se sentiria se alguém fizesse isso com sua irmã? Minha irmã não é estúpida o suficiente para viajar sozinha ao Egito. Omar respondeu friamente. Você fez escolhas estúpidas. Você arca com as consequências. Mas quando Omar saiu, Sabine notou que ele não havia trancado a porta completamente. Havia uma pequena fresta. Era a primeira vez em 5 dias que isso acontecia. Coincidência? Ou talvez Amira tivesse dito algo. Por volta das 14 horas, Sabine ouviu várias vozes masculinas no andar de baixo, incluindo uma discussão acalorada entre Omar e outro homem. Ela conseguiu distinguir algumas palavras em inglês, polícia fazendo perguntas, embaixada alemã e muito cuidado. Seu coração acelerou. Seria possível que alguém estivesse procurando por ela? Talvez seus filhos tivessem ficado preocupados, ou talvez a polícia alemã tivesse descoberto o esquema. Às 15h30, meia hora antes da chegada prevista de Mahmoud, algo inesperado aconteceu. Amira entrou correndo no quarto, olhou nervosamente para trás e então sussurrou urgentemente. Você corre agora. Omar foi embora. Homens discutindo. Problema para você. Corre. Para onde? Sabine sussurrou de volta. Amira apontou para a janela. Rua ali. Anda para a Rua Grande. Procura a polícia. Conta para eles. Diz você, perdida. Meu passaporte... Sem passaporte. Só corre agora. A urgência na voz de Amira era real. Amira então fez algo que Sabine nunca esqueceria. Ela tirou seu próprio véu e o entregou a ela. Cobre cabeça. Você parece mulher egípcia. Vai. Sem pensar 2 vezes, Sabine cobriu a cabeça com o véu. Disse um rápido shukran para Amira e se dirigiu à janela. As barras que ela pensava serem para sua segurança tinham, na verdade, uma seção solta. Amira havia trabalhado para afrouxá-las. Do 2º andar, havia uma descida íngreme, mas possível através do telhado de um prédio adjacente. Sabine, apesar de seus 52 anos e do medo paralisante, encontrou uma força que não sabia possuir. Ela conseguiu descer do telhado para um beco estreito atrás da casa. Podia ouvir vozes masculinas discutindo dentro da casa, mas não conseguia dizer se haviam notado sua fuga. Seguindo as instruções de Amira, ela caminhou rapidamente em direção ao que parecia ser uma rua principal. O véu e sua tentativa de andar como uma mulher egípcia funcionaram parcialmente. Ela não atraiu atenção imediata, mas estava perdida, aterrorizada e não sabia para onde ir. Depois de cerca de 20 minutos caminhando, ela viu algo que a fez chorar de alívio. Uma viatura policial estacionada em frente a um pequeno mercado. 2 policiais uniformizados conversavam com o dono da loja. Polícia! Me ajudem! Ela gritou em inglês, correndo em direção a eles. Os oficiais se viraram surpresos. Turista inglesa? Um deles perguntou. Alemã! Alemã! Sabine disse, removendo o véu para revelar seu rosto claramente europeu. Sequestrada! Ajuda! O que ela não sabia era que, naquele exato momento, uma investigação internacional já estava em andamento. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha havia sido alertado por parentes de outras mulheres alemãs que haviam desaparecido no Egito, e a Interpol estava rastreando um padrão de desaparecimentos ligados a grupos do Facebook que visavam mulheres alemãs vulneráveis. Sua fuga não havia apenas chegado no momento certo para ela.
Havia chegado no momento perfeito para expor toda a rede criminosa que operava há anos no Vale do Nilo. A justiça. O resgate de Sabine Richter na tarde de 19 de março desencadeou uma das maiores operações antitráfico da história recente do Egito. O que começou como o caso de uma turista alemã perdida, rapidamente se transformou em uma investigação internacional que revelaria uma rede criminosa que operava há pelo menos 5 anos. O comandante da polícia de Luxor, Ahmed Farouk, descreveria mais tarde aquele dia como um divisor de águas em nossa luta contra o tráfico humano internacional. Quando Sabine foi levada à delegacia, o ceticismo inicial dos oficiais, afinal, turistas perdidos eram comuns, rapidamente se transformou em choque à medida que ela começava a descrever sua experiência. Ela não estava simplesmente perdida, Farouk explicaria em entrevistas posteriores. Ela descreveu um esquema sistemático com múltiplos perpetradores, documentos falsificados e o que parecia ser uma operação comercial estabelecida. A primeira descoberta importante veio quando Sabine mencionou o nome Omar e descreveu a casa onde havia sido mantida. A polícia local conhecia a área. Eles haviam recebido várias reclamações de vizinhos sobre atividades estranhas na propriedade, incluindo mulheres estrangeiras sendo vistas ocasionalmente, mas sempre com parentes masculinos que não permitiam conversação. Quando a polícia chegou à casa, 3 horas após a fuga de Sabine, encontraram evidências que confirmaram seus piores temores. Omar, cujo nome real era Khalil Hassan Abdelrahman, 34 anos, havia fugido, mas deixou para trás um laptop contendo uma verdadeira biblioteca de informações sobre mulheres europeias. O que encontramos foi chocante, relatou o investigador especial Youssef Mansour. Perfis detalhados de centenas de mulheres alemãs, austríacas e holandesas, conversas salvas do Facebook, análises psicológicas amadoras e até avaliações de valor de mercado baseadas em idade, situação financeira e laços familiares. O laptop revelou que a rede operava sob o nome Desert Rose Tourism, uma empresa fictícia que nunca foi formalmente registrada, mas mantinha uma presença online sofisticada. Eles haviam criado múltiplas identidades femininas nas redes sociais, cada uma com histórias de fundo elaboradas, fotos roubadas de perfis reais e personalidades projetadas para atrair diferentes tipos de vítimas. Fátima era apenas uma de pelo menos 12 identidades falsas. Havia também Yasmin, que se especializava em atrair mulheres interessadas em aventura e espiritualidade. Noura, que focava em viúvas recentes, e Amina, que visava mulheres profissionais em transição de carreira. A investigação revelou que Sabine havia sido a 23ª vítima documentada da rede nos últimos 3 anos. Das 22 anteriores, 11 haviam sido vendidas para homens em várias partes do Egito e países vizinhos. 8 haviam conseguido escapar ou foram libertadas depois que suas famílias pagaram resgate, e 3 permaneciam desaparecidas. Mahmoud El-Hatib, o homem que havia comprado Sabine, foi preso em sua casa em Alexandria no dia seguinte. Em sua casa, a polícia encontrou 2 outras mulheres europeias. Maria Santos, uma portuguesa de 47 anos que havia sido casada com ele por 8 meses, e Jennifer Walsh, uma inglesa de 55 anos que havia chegado 3 semanas antes. Ambas as mulheres estavam em estado de choque psicológico, relatou a assistente social Fátima Al-Zahra, que trabalhou com as vítimas. Elas haviam sido condicionadas a acreditar que não tinham escolha, que suas famílias não as queriam de volta e que resistência resultaria em consequências terríveis. A rede era mais sofisticada do que se imaginava inicialmente. Operava em 3 níveis. Caçadores como Omar, que identificavam e atraíam vítimas online,
processadores que mantinham as mulheres durante o período de preparação e distribuidores que faziam a conexão com os compradores finais. Investigações paralelas na Alemanha, conduzidas pelo BKA, Escritório Federal de Polícia Criminal, revelaram que a rede havia estudado meticulosamente a sociedade alemã para identificar vulnerabilidades. Eles conheciam as altas taxas de divórcio, o isolamento de muitas pessoas idosas, as dificuldades de reintegração após a aposentadoria e até padrões de comportamento nas redes sociais que indicavam suscetibilidade emocional. Eles eram criminosos, mas também eram psicólogos amadores muito competentes, observou o Dr. Klaus Weber, criminologista da Universidade de Heidelberg, que estudou o caso. Eles entendiam que a solidão e a necessidade de conexão humana poderiam ser transformadas em armas. O processo legal foi complexo, envolvendo múltiplas jurisdições. Omar foi capturado uma semana depois na fronteira com a Líbia, tentando fugir para território onde seria mais difícil extraditá-lo. Mahmoud e outros 5 membros da rede receberam sentenças que variavam de 15 a 25 anos de prisão. Mais importante do que as prisões foram as mudanças sistêmicas que o caso trouxe. O governo egípcio, sob significativa pressão internacional, implementou novos protocolos para monitorar atividades suspeitas envolvendo turistas, especialmente mulheres viajando sozinhas. A polícia de fronteira recebeu treinamento especial para identificar potenciais vítimas de tráfico. Para Sabine, seu retorno à Alemanha em 25 de março foi apenas o começo de um longo processo de recuperação. Ela não é a mesma mulher que viajou para o Egito, observou sua filha Lisa em uma das poucas entrevistas que a família concedeu. Mas ela também é mais forte de algumas maneiras. Sabine decidiu usar sua experiência para educar outras pessoas. Ela trabalhou com organizações de combate ao tráfico humano para desenvolver campanhas de conscientização visando mulheres alemãs vulneráveis. Se minha história salvar outra mulher, ela disse, então esse pesadelo não foi em vão. O caso também motivou mudanças nas plataformas de redes sociais. Facebook e Instagram implementaram novos algoritmos para detectar padrões de comportamento consistentes com predadores online, especialmente aqueles que visam dados demográficos específicos com ofertas de viagem ou romance. Amira, a mulher que ajudou Sabine a escapar, foi colocada em um programa de proteção a testemunhas e, eventualmente, recebeu asilo na Alemanha com seus 3 filhos. Ela se tornou uma importante defensora na luta contra o tráfico humano, trabalhando especialmente para proteger mulheres egípcias que podem ser coagidas a participar desses esquemas. Muitas vezes, nós também somos vítimas, Amira explicou em depoimento judicial. Eles nos dizem que as mulheres europeias estão felizes, que estamos ajudando-as a encontrar amor. Só depois percebemos a verdade. A investigação final revelou que a rede havia movimentado aproximadamente 2 a 3 milhões de dólares ao longo de 5 anos, vendendo mulheres por preços que variavam de 5 mil a 25 mil, dependendo de sua idade, educação e recursos financeiros percebidos. 3 anos depois, Sabine ainda está em terapia, mas também se tornou uma palestrante respeitada sobre segurança em viagens e predação online. Seu caso continua sendo estudado em academias de polícia e cursos de criminologia como um exemplo clássico de como a vulnerabilidade emocional pode ser sistematicamente explorada. O mais importante, ela disse em sua palestra mais recente, é entender que a solidão nos torna vulneráveis. Mas a solidão também é curável através de conexões reais, não através de fantasias que são boas demais para serem verdade. Sabine Richter pode ter aparecido nos jornais como uma vítima, mas sua coragem ao escapar e testemunhar desmantelou uma rede que poderia ter continuado a vitimizar dezenas de outras mulheres.
Seu caso permanece como um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a resiliência humana pode prevalecer. Epílogo. Um caso que mudou tudo. O caso de Sabine Richter tornou-se um marco na luta internacional contra o tráfico humano, não apenas por sua resolução bem-sucedida, mas pelas mudanças sistêmicas que trouxe. 5 anos depois, continua sendo uma referência em treinamento policial, campanhas de conscientização e estudos acadêmicos sobre predação online. A história de uma enfermeira aposentada de Düsseldorf, que quase se tornou vítima de uma rede internacional de tráfico humano, continua salvando vidas através da educação, prevenção e da coragem de uma sobrevivente que transformou seu trauma em força para proteger outras pessoas. Como disse o procurador federal alemão em seu relatório final, este caso nos ensinou que o tráfico humano moderno não acontece apenas em becos escuros ou fronteiras distantes. Acontece em nossos computadores, em nossas redes sociais, aproveitando-se da solidão e vulnerabilidade que pode afetar qualquer pessoa.